Olá pessoal, como vocês estão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos na nossa primeira live. Apesar dos problemas técnicos que ocorreram logo no início, ainda assim deu certo, deu para a gente compartilhar muito conhecimento, muita informação. Foi bem legal. Foi uma live de 2 horas, então deu para a gente compartilhar bastante coisa. Devido aos problemas técnicos, infelizmente, não conseguimos gravar a live toda, tá? Então, assim, eu não vou conseguir compartilhar exatamente como aconteceu na íntegra, mas como eu prometi, foi passada muita informação, a gente ensinou muito passo a passo lá, e tô gravando esse vídeo para repassar, refazer tudo o que foi falado, o que foi dito lá na live, para que vocês possam reproduzir aí no computador de vocês, tá bom? Então, exatamente todas as informações que foram faladas lá, eu vou estar repassando aqui. Os mesmos exemplos, os mesmos testes, tudo igualzinho. A única coisa é que esse vídeo não vai ter 2 horas, ele vai ser bem mais curto, não sei exatamente quanto tempo vai durar, mas ele vai ser bem mais curto porque eu vou ser bem direto aos procedimentos, né? Sem muitas explicações, no sentido de a gente não vai ter aquela comunicação, aquela conversa, aquele bate-papo que nós tivemos na live. Então eu já vou direto ao ponto, vou colocar exatamente o passo a passo de como fazer a automação que a gente prometeu lá na live, tá certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu navegador, tá? Todas as ferramentas que eu vou apresentar para vocês, elas são ferramentas de acesso gratuito, tá? Então, a ferramenta que nós vamos trabalhar hoje é o N8N ou N8N. Ele é um sistema de automação na qual você pode tanto usar na versão paga, né, que vou mostrar para vocês aqui os preços. Aqui está na versão anual, né, na versão mensal, R$ 150 por mês. A partir de R$ 150 por mês. Tá? Ele também tem a versão open source, então você consegue instalar esse sistema diretamente dentro da sua VPS. Então, aí nessa situação você não vai pagar nada por isso. Mas aqui eu vou fazer para vocês um cadastro do zero, vou criar a conta do zero, tudo que vocês conseguem utilizar essa versão 14 dias gratuitamente. Tá? Então eu vou fazer o procedimento de criar uma conta, começar a criar o workflow, desculpa, e aí a gente já vai passar para nossa automação. E digo para vocês o seguinte: não, independente de qualquer coisa, não paguem, não comprem, não paguem a assinatura do N8N agora, tá? A gente vai passar, vamos estar fazendo várias lives explicando aí alguns processos, alguns procedimentos para que você consiga instalar no seu próprio sistema, na sua própria VPS, e aí você não vai precisar pagar isso aqui por mês, tá bom? Mas a ideia aqui é apresentar, mostrar para vocês como isso aqui funciona. E aí sim, se vocês se interessarem, se vocês gostarem dos resultados, aí sim vocês podem estar indo para os próximos passos, né? Acompanhando a gente aqui nas nossas aulas, seja nos nossos cursos pagos ou nas nossas lives gratuitas que nós vamos fazer todas as segundas-feiras às 8 horas da noite, tá? Então, estão todos convidados para participar. Para você participar, basta você entrar no nosso grupo de WhatsApp, e porque lá a gente envia o link alguns minutos antes de iniciar a apresentação, tá bom? Então é só realmente para o pessoal que está dentro do nosso grupo. A gente não deixa isso aberto, não publica isso em lugar nenhum que não seja no grupo e sempre só alguns minutos antes de iniciar. Tá bom? E além de o nosso grupo lá é um grupo fechado, a gente não se preocupa, a gente não fica mandando propaganda, não fica mandando, as pessoas não ficam ali mandando informações aleatórias, tá? É realmente assim, é um canal para a gente poder passar informações, passar as novidades para vocês e também passar os nossos links dessas nossas lives. E sempre quando tiver lives em dias diferentes, além da segunda-feira, a gente vai passar para vocês lá também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso processo aqui. Primeira coisa, vocês vão entrar aqui no site do N8N.io.
os links, todos esses links que eu estou colocando, que eu estou mostrando aqui, os acessos, as páginas, a gente vai estar disponibilizando também no grupo de WhatsApp um Drive, um Google Drive, para que vocês acessem os arquivos que nós vamos desenvolver aqui, os programinhas, as automações, e um TXT com todos esses links, com todas essas informações que eu estou explicando aqui na aula, tá bom? Então podem ficar tranquilos que essas informações vão estar ali bem mastigadinha, tudo certinho, separadinho para vocês lá no Drive, que vocês bastam lá no nosso grupo, entrar no nosso grupo que vocês vão ter acesso a esse Drive, tá certo? Então, vamos lá, gente. N8N, vocês vão aqui criar uma conta. Vamos vir em Get Started. Ele vai entrar nessa página, você vai ter que fazer um cadastro rápido. Esse aqui eu vou fechar, vou deixar só aqui. Então, nós vamos preencher aqui. Então, eu vou colocar... Eu já havia preenchido um. Eu só vou trocar o e-mail porque eu vou usar um e-mail diferente para poder mostrar o processo do zero. Tá bom? A senha, vocês colocam uma senha de 8 dígitos. E aí aqui eu também vou mudar o nome, porque senão vai entrar em conflito com o que já tem. Maravilha. Então aqui basicamente o que eu fiz, coloquei o nome completo, coloquei o e-mail, confirmei o e-mail, uma senha de 8 dígitos, e esse account name é como se fosse um domínio que vai ser o domínio de acesso ao seu fluxo, né, ao seu workflow. Então vocês colocam aqui, tem que ser tudo em letra minúscula, não aceita caracteres especiais, só traço e underline. E aí se for algum nome repetido, ele já vai acusar aqui, vocês vão só tem que ser um nome exclusivo, tá? Então, aqui se você quiser receber as notícias, não precisa acessar. Esse aqui é da Cloudflare, é só para verificar se você não é um robô, ele faz automático. Então aqui, ó, Start Free, 14 dias gratuitos aqui. Então, vamos seguir. Então agora ele vai fazer um questionário, tá? Pergunta como você conheceu, o que você faz. Vocês podem preencher qualquer coisa, é material que é uma pesquisa interna deles para eles saberem qual é o público que está utilizando o sistema. Tá? Então você pode colocar aqui, eu vou só ir preenchendo a opção A aqui de tudo. Eu vou colocar isso aqui, Google, tanto faz. E aqui ele vai perguntar se você quer adicionar alguma pessoa no seu time. Que ele é colaborativo, você consegue mais de uma pessoa trabalhar no mesmo projeto, no mesmo workflow. No caso, eu não vou colocar ninguém, eu vou pular. Aqui, enquanto ele está carregando e criando o seu espaço, ele mostra esse vídeo do YouTube. Então, aqui já dá umas dicas de como utilizar, só que é um tutorial em inglês, tá? Mas você consegue encontrar muito material muito bom, de excelente qualidade no YouTube, tá bom? Só precisa dar uma garimpada, mas você encontra material de muita qualidade também. Então, vamos começar aqui com as nossas automações. Primeira vez que ele está carregando, ele pode demorar um pouquinho. Gente, criamos a nossa conta. Esse aqui já é o nosso espaço, né? Nós vamos trabalhar aqui nessa página aqui. Aqui ele mostra, né, que a versão tem 14 dias, que você tem 1000 execuções para usar dentro desses 14 dias. É uma quantidade, né, considerável, até cada vez que ele executa uma operação, um fluxo completo. E aqui tem mais informações sobre o que foi feito, né, nos últimos 7 dias. É só um histórico. E aqui não vai dar informação nenhuma porque a gente está começando agora. Então, gente, aqui é mais para vocês terem uma visão como a gente vai usar essa versão aqui, que é gratuita. Vamos direto ao ponto, aonde nós vamos já iniciar com o nosso projeto. Então, vou colocar aqui, ó, Create Workflow. Certo. Então, aqui não tem nada, totalmente em branco. Toda a automação ela vai precisar de um gatilho inicial.
E aí aqui nós temos, são várias opções, tá? Mas eu vou mostrar para vocês as principais, as mais utilizadas, tá certo? Então, para começar, como é o primeiro, você pode clicar aqui no meio, que, né, adicione o seu primeiro passo, ou você pode vir aqui, ou aqui, de modo geral, sempre vai estar esse botãozinho aqui, você pode começar por aqui. Tá? Tanto faz, vai dar o mesmo comando. Só que aqui ele só aparece para o primeiro comando, né, para o primeiro nó. Cada bloquinho que a gente vai adicionar, a gente chama de node. Né? Cada nó, é um nozinho que vai se conectando a outros, dando uma sequência no fluxo. Então, vou adicionar aqui o primeiro. Então, o primeiro, né, o exemplo utilizado aqui é esse gatilho manual. Esse serve para quê? Ele não vai receber evento externo, ele não vai receber os webhooks externos, ele vai ativar toda vez que você vir aqui e colocar para testar o workflow. Então, ele vai funcionar toda vez que você apertar, é manual. No geral, a funcionalidade do N8N é que esses eventos eles venham de fora para acionar o fluxo e depois ele retornar. Certo? Então, esse aqui é somente para testes. Então, eu vou excluir. Tá? Aqui, esses botõezinhos aqui, por exemplo, se você quiser desativar, você pode só desligar ele, ligar novamente. Aqui eu vou remover, não vou usar. Então, vamos para o mais utilizado. Tá? Toda automação, a grande maioria das automações, todas não, né? Mas a maioria das automações nós vamos usar o webhook, que é esse gatilho aqui. Aqui é onde você tem você cria aqui, né, a sua URL para você configurar com a API que você vai conectar ao N8N. Tá? Então, aqui normalmente a gente muda para post. Aqui, esse path é o que vai é uma identificação do domínio que vai ser utilizado para receber esses eventos que vem em JSON, arquivo JSON. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, teste. Então, vocês vão observar que ele muda aqui no domínio. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. É que a tela deles não dá para ampliar muito. Deixa eu voltar para o normal. Então, aqui, quando você, por exemplo, quem trabalha com marketing digital, que trabalha lá com a QIFI, com a Eduz, com a Hotmart, nessas plataformas eles têm uma parte já de webhooks já pronta ali, uma APIzinha pronta que você tem que inserir um domínio para que desse domínio receba esses gatilhos que são gerados pela plataforma, seja porque a pessoa comprou, seja porque a pessoa abandonou o carrinho, enfim, todas as operações que acontecem, eles enviam esses eventos, e se você tem configurado um fluxo como esse, você consegue receber essas informações, trabalhar da forma como você quiser esses dados e devolver para a origem. Bom, então, quando você for usar uma automação real, né, na prática, esse é o gatilho que nós vamos utilizar para determinar, para a grande maioria das situações. Tá? Eu vou apagar porque não vai ser o que nós vamos utilizar hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui também um muito utilizado, que é o do WhatsApp. Que aqui é onde você recebe as mensagens do WhatsApp, processa tudo que você quer dentro da sua automação e devolve para quem mandou a mensagem, né? Onde que esses bots ou os próprios agentes de inteligência artificial normalmente são utilizados em sistemas como esse. Bom, aqui ele já é um nó próprio do WhatsApp, na qual ele já está totalmente não, né? Mas está configurado de uma maneira geral para funcionar sem muita dificuldade. A única coisa é que você precisa ter uma conta, um WhatsApp oficial, uma API oficial do Meta Facebook, porque aí você vai colocar as suas credenciais, criar suas credenciais aqui, e aí sim ele vai funcionar dentro do seu fluxo naturalmente, tá bom? Se você não tiver o WhatsApp na API oficial do Meta, aí você precisa usar uma outra API externa, na qual você vai utilizar via QR Code mesmo, via o WhatsApp Web, e com isso, desculpa, com isso ele vai
ele vai conseguir mandar esses eventos, primeiro vai para essa API transforma essa informação num arquivo JSON compatível e aí ele envia para cá. E depois, quando ele devolve, ele faz o processo inverso, ele devolve para essa API e essa API converte e devolve para o WhatsApp. Bom, então, por isso que nós não vamos usar o WhatsApp aqui como exemplo, porque ele é um pouquinho mais complexo na hora de configurar. Bom, então, esse aqui a gente não vai usar hoje. Então, o exemplo que eu vou mostrar para vocês, o exemplo prático, aplicável à vida real, que vocês podem utilizar para vocês mesmos ou para comercializar para uma pessoa, para empresa, alguma empresa que você conheça. Enfim, as possibilidades de como você vai utilizar são infinitas. Eu vou explicar para vocês com e-mail. Tá? Então, vou mostrar para vocês a criar um agente de inteligência artificial, um agente inteligente para responder automaticamente os seus e-mails. Bom, então, isso aqui eu vou mostrar o passo a passo e vocês vão conseguir replicar aí e colocar, automatizar o e-mail de vocês. Então, mas antes da gente iniciar com a automatização de e-mails, eu preciso mostrar para vocês como vai funcionar, como criar um agente. O que é o agente? Hoje a grande maioria das pessoas conhece, sabe o que é ChatGPT, o que é Gemini, o que é Cloud. Esses são como se fossem agentes, né? Não é exatamente assim, mas vamos tentar simplificar. Porque o que acontece? Eles já é uma base final na qual você consegue se comunicar com essa inteligência artificial. Mas por trás desse chat que a gente está acostumado a conversar, existem as LLMs. Então, se você estiver usando do chat GPT, por exemplo, que é da OpenAI, você pode ter lá o 4O, 4O Mini, o O1. São as LLMs utilizadas para processar a sua pergunta e gerar uma resposta baseado em cálculos, infinitos cálculos numéricos lá, uma lógica, para poder te responder com uma probabilidade de estar ali exatamente da forma como você espera uma resposta, certo? Ele é treinado com bilhões de palavras, bilhões de informações, de livros, de redes sociais. Enfim, gente, basicamente tudo que existe público na internet, tudo que está ou já foi publicado na internet até o momento do fechamento daquela LLM, ele foi alimentado com essas informações e ele tem condições, capacidade de responder em cima disso, mesmo sem sem a gente especificar a funcionalidade dele, que é o que eu vou mostrar para vocês, e a gente testando aos pouquinhos vocês vão conseguindo entender melhor. Tá? Então, vamos entender que o agente, né, vamos simplificando, o agente é como se fosse a carcaça do robô, certo? E a LLM é o cérebro. Então, é o LLM que faz todo o processamento, mas ali a parte externa é o que vai permitir que nós conseguimos, para que nós possamos acessar essas informações, tá certo? Então, vamos na prática que acho que fica mais fácil de entender. Aqui eu vou adicionar um nó de chat. Ele, ao invés de esperar uma informação externa para entrar no fluxo para que a gente possa fazer os testes, ele simplesmente ele vai abrir um campo interno, a gente consegue testar dentro do próprio fluxo. Então, para esse primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, exemplo 1, nós vamos utilizar no chat mesmo. Vamos nomear aqui, aqui está My Workflow. Se você clicar aqui, a gente pode renomear. Eu vou colocar aqui como exemplo 1. Só para a gente identificar, porque eu vou mostrar 2 exemplos aqui para vocês. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro nó. Aqui você pode clicar, segurar e arrastar. Você pode, com Ctrl, pode diminuir, deixar mais próximo. Aqui você pode ajustar. São várias aqui as possibilidades aqui. Para você arrastar é só com a bolinha do mouse aqui, você clica, segura e arrasta que ele vai para onde você quiser. Agora aqui é o seguinte, então esse aqui é o primeiro nó, é o nó de entrada.
O que eu preciso agora? Eu quero criar um agente, eu quero replicar um agente inteligente, como se eu tiver criar o meu próprio chat GPT, tá? O meu próprio Gemini aqui dentro do meu fluxo. Como é que eu faço isso? Então esse daqui vai ser a interface na qual a gente vai se comunicar com esse agente. Se você clicar aqui em Open Chat, ele aparece aqui, ó, para você digitar, enviar e aí ele vai receber essa informação, tá? Então vamos fechar aqui. Então, só que quem vai receber? Precisa ser esse agente. Nós vamos começar pelo agente. Então, eu vou clicar aqui no mais. E aí ele já é o primeiro que aparece aqui, ó, AI. E aí vamos colocar aqui AI Agent. Maravilha. Aqui já é o nosso agente. Eu não vou configurar ainda, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês a montagem geral, de modo geral. E aí depois nós vamos configurar nó por nó. Mas uma vez que você inserir, ele vai já te dar as opções para você configurar. Então, olha só. Aqui, ó, ele conectou esse nó a esse segundo nó, que é o nosso agente. Se eu quiser remover aqui, eu posso remover. Agora eles estão desconectados, um não está se comunicando com o outro. Se eu quiser conectar novamente, eu posso clicar, segurar e arrastar até aqui o próximo. E aí, uma vez conectado, ele está aqui. Vamos deixar aqui do lado para manter a organização. Vou trazer aqui mais para o cantinho. Então, legal. Agora eu já tenho aqui como mandar a minha mensagem e eu já tenho um agente para processar essa mensagem. Só que aqui, lembra que eu expliquei que ele precisa de uma LLM, ele precisa de um cérebro para funcionar? A LLM é o que calcula, o que faz todo o processamento da mensagem. Aqui ele não tem. Eu preciso adicionar isso. Então eu vou colocar aqui, ó, em Chat Model, eu vou adicionar. E aí eu posso escolher aqui as opções de LLMs que tem disponível. Eu tenho a Gemini, eu tenho o DeepSeek, eu tenho o Grok, tá? Eu tenho da OpenAI. Então aqui são opções de LLMs que eu posso adicionar no meu agente aqui. Eu vou optar nesse nosso exemplo aqui pelo Grok. Por quê? Porque o Grok ele tem uma opção, ele é gratuito, ele tem um limite muito bom de sem custo adicional. E então dá para a gente testar, dá para a gente usar mesmo. Se for um fluxo, mesmo que seja para um cliente que utilize pouco, isso aqui atende tranquilamente, tá? Sem ter um custo adicional. Porque se a gente for usar da OpenAI, por exemplo, existe um custo, tá? É um valor baixo, né? Ele é por tokens, mas é um valor que, assim, dependendo da quantidade, né, de mensagens que a empresa manda, já passa a ser um valor um pouquinho mais expressivo. Então, tudo vai depender realmente da utilização da quantidade de mensagens que esse agente vai trabalhar. Então, coloquei aqui a minha LLM. Legal, eu tenho aqui, então, posso inserir a mensagem. Deixa eu aumentar aqui mais. Então, eu tenho aqui uma entrada. Quando eu mandar essa mensagem, ele vai para o meu agente. O meu agente ele vai usar a LLM para processar essa pergunta e vai devolver a resposta. Legal, aqui eu já consigo funcionar, que eu já consigo testar, com uma ressalva, eu já vou explicar. Mas, no geral, aqui a saída ele precisa devolver a resposta, né, a saída aqui do agente, ele precisa devolver para o início, para que, independente do canal utilizado para chegar a mensagem, seja por WhatsApp, seja por e-mail, Telegram, não importa, ele precisa devolver para onde veio. Tá? E aí a gente adicionaria um novo nó aqui, por exemplo, de resposta, né, para responder para o webhook. E aí aqui eu faria as configurações, ou seja, quando ele chegasse no fim, ele ia pegar essa resposta, esse resultado final e ia devolver para o webhook, ou seja, e ele mandava de volta para a origem. No nosso exemplo aqui não vai ser necessário, porque com esse chat aqui, ele não precisa disso daqui porque ele já faz um teste interno. Então ele entende que quando chegou no final do fluxo, é ele que vai responder mesmo. Tá? Então aqui a gente desconsidera e vamos deixar o nosso agente aqui neste primeiro momento, ele só depende disso. Entretanto, a ferramenta do Grok ela é gratuita, porém nós precisamos fazer um cadastro. A gente precisa criar uma chave uma chave de API para poder ele utilizar a LLM deles lá. Então, se a gente dá um duplo clique aqui, ele vai abrir, ele vai pedir para você selecionar a credencial.
No caso, não tem nenhuma cadastrada, nós vamos cadastrar uma agora. Então, aqui, criar nova credencial. O que ele pede? Uma chave de API. Ou seja, eu preciso de uma chave para poder validar esse processo, senão ele não vai responder, não vai adiantar mandar mensagem, porque ele não vai responder. Onde eu adquiro isso? A gente entra no próprio site da Grok, que eu vou colocar o link, vou deixar o link também lá no arquivo para vocês acessarem. É grok.com. Ele vai abrir nessa página aqui, tem essa interface, pelo menos no momento aqui que eu gravei. Vai estar com essa aparência aqui. Você vai clicar aqui em Dev Console. A primeira você pode fechar. Então, aqui vocês criam uma conta. É bem tranquilo, não tem muito, é só colocar o e-mail, fazer o login com o e-mail. E, no caso, como eu já tenho o meu Google, né, o meu Gmail já aqui no meu navegador, eu simplesmente posso clicar aqui no Gmail e ele já vai entrar, já vai pegar as informações do meu Gmail, já vai cadastrar e já faz tudo automático. É muito mais fácil. Mas se você não tiver um Gmail por qualquer razão, não tiver cadastrado, é só você colocar lá que você quer acessar por e-mail e ele vai fazer você vai colocar seus dados, nome, e-mail, vai definir uma senha e aí você consegue acessar, tá bom? Então, gente, ele vai passar aqui, ele vai mostrar, né, vai entrar na plataforma do Grok Cloud. Aqui não vou entrar muito a fundo, vou mais direto ao ponto. Mas, por exemplo, aqui é interessante depois, se vocês quiserem fuçar, no Playground é onde você consegue fazer testes. Aqui é como se fosse o ChatGPT, né? Só que utilizando outras LLMs. Aqui tem várias LLMs que você pode usar. Tem a DeepSeek, a Gemma, a Llama, Meta, Llama. O Llama é do Meta, tá? Para quem não sabe. Whisper. Então, aqui são várias LLMs que você pode testar. Certo? Inclusive aqui mostra, né? De qual empresa, né? Esse aqui é da Alibaba, esse aqui é da DeepSeek, Google, o Grok mesmo, esse aqui, Hanging, esse eu não conheço, o Meta, Mistral, OpenAI, tem só que são os Whispers, né? Play e esse DAI aqui também, esse aqui eu também não conhecia, não. Então, são as LLMs que você pode colocar aqui, você pode fazer testes aqui, mandar as mensagens e ver como é que vai ser a resposta. E aqui você pode ajustar a temperatura, quantidade máxima de tokens. Isso aqui é muito importante porque você tem que otimizar da melhor forma possível o seu projeto por questão de economia, né? Quanto menos token utilizar, fica mais em conta o processamento das mensagens. Por mais que aqui seja gratuito, existe um limite. Então, a gente precisa tentar deixar o mais otimizado possível para que esse limite diário ele consiga comportar, porque depois que vira o dia, ele reinicia e você pode usar de novo, tá? Temperatura, só para vocês entenderem, é o que define uma forma simplificada, o temperamento do agente. Quando ele está mais próximo de 1, ele fica mais criativo, ele tende a inventar mais. Então, e quando ele está mais próximo de 0, ele tende a ser um pouco mais seco, mais direto. Ele vai mais no que está no prompt dele, sem muita conversa. Então, vai depender da forma como você quer que seu agente responda os seus usuários. Então, não existe uma regra, você tem que ir, testar, sentir a resposta, aumenta um pouquinho, diminui, e aí você vai fazendo os testes até chegar no ponto onde você fique satisfeito com o resultado, tá bom? A gente sempre aconselha ficar no meio, sabe? 0,5, 0,7 é um número bom para você começar os testes, e aí, de acordo com o resultado, você vai subindo e descendo. Isso aqui eu estou explicando, mas isso a gente não vai precisar mexer hoje, porque no exemplo que eu vou dar aqui vai ser um exemplo bem simples, então o agente ele vai funcionar tranquilamente, da forma como ele vier do padrão. Então, aqui no Grok, qual é de fato a única coisa que nós vamos precisar nesse momento? É criar a chave de API. Eu vou vir aqui na chave de API e vou criar uma chave de API. Aqui eu vou colocar só um nome, uma identificação, porque eu posso ter várias chaves aqui na mesma conta. Tá? Então eu vou colocar aqui Live 1. E aqui uma etapa muito importante. Ele criou aqui, tá, a sua chave. Você tem que copiar essa informação e você não pode perder. Tá? Você abre um bloquinho de notas, salva essa informação, porque depois que você der aqui o done para vai fechar,
você não tem mais acesso a essa informação. Se você precisar de uma chave de novo, você precisa excluir e criar outra. Não necessariamente excluir, mas você precisa criar uma nova chave. Tá? Então eu copiei aqui. Antes de fechar até eu vou vir aqui, porque eu não vou salvar, eu já vou colar direto aqui no Grok. Vou colar e vou salvar. Se tiver tudo certo, ele vai ficar verdinho. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu coloquei errado, ele vai tentar procurar e não vai encontrar. Tá? Então eu vou colar o correto, ele deu ok, vou salvar. Pronto, posso fechar aqui. Agora ele já está aqui, ó, Grok, conta do Grok, acionado. Então, beleza. Aqui já usei. Tá vendo? Eu não tenho mais acesso à chave de API. O máximo que eu posso editar é o nome, a identificação, que é isso aqui. Mas a chave mesmo eu não tenho mais acesso, tá bom? Então, no Grok, tudo que a gente precisa fazer é criar conta, vir aqui em chave de API, cria uma chave de API, só identifica e copia essa chave para a gente colar lá no nosso N8N, tá? Terminou aqui, pode fechar, a gente não vai usar mais isso daqui. Então, agora sim, o nosso agente está pronto para ser testado, para a gente começar um teste aqui inteiro, tá? Eu vou salvar primeiro, só para não perder. Então, vamos começar. Eu vou clicar aqui, OpenChat. Para ficar melhor para a gente visualizar, eu vou jogar para fora essa janelinha. Diminuir aqui. Trazer um pouquinho mais para cá para vocês verem aqui do lado o agente trabalhando e aqui a gente se comunicando com ele. Então, vamos começar a brincadeira, né? Vamos digitar um oi. E ó, olha que legal que aconteceu aqui. Vocês viram que ficou tudo verdinho? Porque ele recebeu o comando, o agente ele captou essa mensagem, mandou para a LLM processou a mensagem e devolveu. Ok? Então vamos lá, vamos seguir. Tudo bem? Tudo bem, como posso ajudar hoje? Tá vendo, gente? Eu nem configurei nada, mas ele já tem ali uma programação inicial, certo? Mas, por exemplo, se eu perguntar qual o seu nome? A gente nunca configurou isso, então ó, eu não tenho um nome próprio, pois sou um modelo de linguagem artificial inteligente, eu sou uma entidade visual criada para ajudar e fornecer informações às pessoas, não tenho uma entidade pessoal. Você pode me chamar de assistente ou chatbot se quiser. Aí aqui meio que ele, na verdade, ele vai fazer. Agora que eu tô vendo aqui a minha foto tá na frente aqui. Vamos lá. Então, eu posso configurar, posso falar, posso te chamar de Marcos. Se eu estiver dizendo, não tem um nome comum, mas posso ser chamado de forma que achar mais conveniente. Alguns usuários me chamam de Marcos ou Linguinha, essa aqui. Mas você pode escolher qualquer outro nome que você deseja. O importante é que você se sinta à vontade de conversar comigo. Ou seja, para ele tanto faz. Ele não está configurado, ele não tem. Aqui ele só vai responder o que você perguntar. Só que o que acontece? Ele vai com base do que está salvo na LLM dele. Então, as informações são limitadas ao ano em que foi concluída essa versão. Tá? Então, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei na live, que foi qual o atual presidente dos Estados Unidos. Então, atualmente o presidente dos Estados Unidos é o Joe Biden, 20 de janeiro de 2021, 46º presidente dos Estados Unidos. Ou seja, ele não tem a informação, ele já de anos atrás, então ele não tem a informação desse ano que houve uma nova eleição que atualizou. Para ele conseguir acessar essa informação, você precisa dar acesso à internet para esse agente. Ou seja, neste momento, ele só consegue acessar as informações da LLM. Agora ele não vai conseguir acessar. Para eu conseguir dar acesso à internet, eu vou fechar aqui agora, eu teria que colocar aqui, adicionar uma ferramenta. E aí eu teria que fazer algumas configurações para poder ele ter esse acesso, tá bom? Porque aí eu preciso configurar com uma API externa e aí com esses da mesma forma não, né? Mas semelhante à forma como nós fizemos aqui no Grok, a gente precisa fazer isso lá em outra plataforma. E pode ser no Google mesmo. O Google tem essa opção. Mas é um pouquinho mais complicado, precisaria de uma aula só para fazer, só para explicar para fazer essa configuração.
Mas não vamos dar acesso à internet agora. A nossa ideia aqui é criar um assistente pessoal, um vendedor, tá, para vender o produto da sua empresa, seja da sua empresa, do seu cliente. Tá? Ou se for para assistente pessoal, você converte as informações de vendas para informações que você queira que ele entenda, que ele seja especialista naquele assunto. Tá bom? Então, isso só já está uma demonstração, está bem tranquilo. O que acontece? A gente acabou de falar com ele, só que ele não tem uma característica, não tem característica de nada. Não sabe quem é, ele só é uma LLM e te responde o que você perguntar. Eu quero que ele tenha personalidade, o mínimo possível. Pelo menos ele tem que ter um nome, pelo menos ele tem que ter saber o que ele está aqui fazendo, por que ele está aqui, enfim, tenho que dar um mínimo de informação para ele. Então, eu preciso desenvolver o prompt, né, para que ele tenha essa informação salva. É aí onde que você modifica, onde fica diferente do chat GPT, que é uma LLM totalmente genérica ali, né? Vai atender qualquer demanda de qualquer pessoa. E essa daqui, o seu agente, ele vai atender a demanda que você definir. Da forma como você colocar ele para trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, vamos dar um duplo clique aqui no agente. E aqui o que acontece? Ele está usando o prompt user message aqui, ele está usando o prompt só simplesmente a pergunta. Ele está pegando os últimos dados que a gente utilizou, ele vem em forma de JSON, tá vendo? Ele manda aqui um JSON. E aqui, ó, chat input, tá? Qual o atual presidente dos Estados Unidos, que foi a pergunta que eu fiz. Ele vem aqui e aí o output, vou converter aqui para o JSON, a saída dele é o questionário fácil, atualmente o presidente dos Estados Unidos, ele foi e respondeu de acordo com o que a LLM calculou e computou. Maravilha. Como é que eu dou um pouco mais de personalidade para ele? Eu preciso colocar um prompt de sistema, um prompt na qual toda vez que alguém mandar uma mensagem, ele vai, além da LLM consultar a LLM padrão, ele vai consultar essas instruções que estão dentro desse agente. Então, eu vou vir aqui em adicionar opções e vou colocar System Message. Aqui, ó, já nativamente ele coloca uma mensagem inicial que é só dizendo que você é um assistente que ajuda pessoas aqui. Então, eu vou apagar isso daqui e vou dar os primeiros comandos para que ele comece a ter as primeiras características. Eu vou chamar lá. Então, vou colocar aqui, ó. Você é Júlia, uma vendedora da Tânia Academy. Você atende de forma simpática, educada e paciente. Aqui o Arcane eu vou colocar da forma como é. Paciente. Ponto. Sua função é vender os cursos de automação com IA. Básico, gente. Só coisa simples aqui, uma instrução mínima, tá? O prompt, a engenharia de prompt, ela é um pouquinho mais complexa porque você precisa ensinar muita coisa, tem muito detalhe que você precisa colocar, mas qual que é o legal? Vocês estão vendo que até agora eu não usei uma linha de código aqui. O agente, ele entende uma linguagem natural. Você vai, de fato, explicar para ele de uma forma descritiva o que você quer que ele faça. Existem algumas técnicas, porque, como eu falei, cada palavra, cada texto que você coloca, isso gera um custo. Então, quanto mais otimizado a gente fizer, melhor. Por isso que a gente até costuma fazer o prompt em inglês, porque o inglês ele é um pouco mais simples, né? São menos caracteres para poder expressar a mesma frase. Mas isso você pode escrever da sua forma, do seu idioma, não tem problema, tá? Mesmo que se eventualmente você coloque algum erro de português, algum erro ortográfico, ele vai corrigir, ele entende de uma maneira. Só se for um erro muito que dê um sentido totalmente diferente do que você quer expressar, mas de uma maneira geral ele entende, tá? E a forma como você vai desenvolver o prompt é assim: você tem que descrever detalhadamente o que você precisa.
Então, coloquei aqui um prompt inicial, vou voltar, eu vou salvar, aí eu vou limpar aqui o último comando que nós fizemos e vamos iniciar novamente um novo teste. Então, vou abrir aqui, eu vou só jogar aqui para fora novamente. Trazemos para cá. Eu vou reiniciar e vamos começar uma nova conversa. Oi. Olha só a diferença. Olá, eu sou Júlio, uma vendedora da Arcane Academy. É um prazer conhecer. Estou aqui para ajudar a descobrir como podemos melhorar suas habilidades profissionais com a ajuda da inteligência artificial. Tá vendo, gente? Vocês viram o prompt, eu fiz aqui na frente de vocês. Eu não coloquei nada dessas informações. Eu só expliquei qual era a função dela, qual era o nome dela, para que ela estava aqui. E é o suficiente para que ela adapte aquela informação e dê a cara dela. Tá? Você sabia que a IA está revolucionando a forma como as pessoas aprendem a trabalhar? Nossa academia oferece cursos de automatização com IA que pode ajudá-la a automatizar tarefas, melhorar a eficiência e aumentar a produtividade. Aí ele pergunta, qual é o seu objetivo atual? Você está procurando por uma forma de se especializar em uma área específica ou melhorar suas habilidades gerais? Então, gente, olha só, esse promptzinho aqui, se um prompt desse, simples dessa forma, eu já consegui ter um resultado excelente, imagine se a gente colocar ali mais detalhes. Eu vou especificar o link de pagamento do curso, se eu quiser colocar um cupom de desconto, se eu quiser colocar mais informações, por exemplo, da grade, porque se eu perguntar para ela agora qual que é a grade do nosso curso, ela não sabe. Ela provavelmente vai inventar alguma coisa. Tá? Porque provavelmente aqui a temperatura está bem alta. Pela quantidade de caracteres que ela respondeu aqui, a temperatura já deve estar bem alta. Então, se eu perguntar, por exemplo, o que ensina exatamente nesse curso? Eu não expliquei isso para ela. Então, provavelmente ela vai inventar alguma coisa, óbvio, que tenha contexto com a função dela. Mas, assim, é aí onde que a gente precisa fazer ajustes, né? Obrigado por fazer essa pergunta. É muito rico, amplo, estou aqui para explicar melhor. Nesse curso você aprenderá a desenvolver soluções de automações inteligentes, utilizando técnicas de inteligência artificial, machine learning. Além disso, você também aprenderá a trabalhar com diferentes ferramentas tecnológicas. Python. Por exemplo, no nosso curso a gente não ensina programação. Aqui ele já está colocando porque a Python é uma das principais ferramentas que a gente utiliza para programar, para poder criar automações com linhas de código. Tá? Mas aqui no caso a gente só vai usar esses bloquinhos aqui, é só desenho, não é tudo no code, tá bom? Então aqui ele dá uma resposta com base no que normalmente é, mas aí onde eu preciso especificar, explicar direitinho para ela como ela vai trabalhar. Mas olha alguma coisa interessante, por exemplo. Vamos limpar isso aqui, vamos começar de novo. Eu vou colocar aqui, ó. Olá, me chamo Durval. Tudo bem? Eu falei que eu me chamo Durval, perguntei se está tudo bem. Ela fala, olá, Durval, tudo bem, obrigado, prazer em conhecê-lo. Sou Júlia, e pá, ela começa a passar o texto dela. Mas olha que estranho, olha que coisa louca. Se eu perguntar aqui, legal, poderia me dizer qual o meu nome? Olá, sim, é um prazer conhecer você. Eu sou Júlia, ou seja, ela desconversou e não me disse meu nome. Qual o meu nome? Peço desculpas, o fato de não saber seu nome, ou seja, ela não lembra o meu nome. Por quê? Ela não tem memória. O que ela está fazendo hoje? O que está acontecendo nesse momento? Eu faço a pergunta, o agente pega essa pergunta, usa a LLM para responder a minha pergunta, mas depois que ela respondeu, acabou. Ela não tem mais contexto, ela não se lembra de nada. Então ela sempre vai responder a pergunta que você fizer naquele momento. Mas ela não tem como acessar nesse momento, da forma como nós configuramos aqui, as informações que já estão no chat. Tá? Então, o que a gente precisa para corrigir isso? A gente precisa dar uma memória para ela, uma memória temporária, onde ela consiga acessar toda a conversa, ou pelo menos as últimas mensagens que houve nessa conversa, para entender o contexto e dar continuidade naquilo que foi dito. Tá certo? Então,
vamos adicionar essa memória então para poder ver como é que fica. Vou fechar aqui e vou vir aqui em Memory. Aqui, as mais utilizadas, tá, gente, é o Heads e o Postgres. Tá? A diferença do Heads é que as duas são excelentes ferramentas, mas o Heads ele é mais utilizado para uma memória temporária. Ele salva lá no banco tudo mais, só que ele tem um tempo de expiração. E também se der problema na máquina, se reiniciar a máquina, ele perde essas informações. Já o Postgres ele é um banco de dados mesmo. Então ele salva essas informações em um banco de dados. Então se a pessoa conversar aqui hoje, ela voltar daqui 6 meses, ele vai pegar essas últimas informações, ele vai ter o contexto das últimas conversas e vai seguir normalmente, como se estivesse continuando a conversa da forma como foi da última vez. Tá? Para aqui, para o nosso exemplo, para a gente não ter que fazer configurações externas, eu vou usar esse Simple Memory, tá? Que é uma memória utilizada dentro do próprio do próprio N8N, ele usa aqui interna. Tá? Mas esse aqui dá para você usar, você pode usar, ele funciona muito bem, mas ele não é aconselhado você utilizar em projetos em produção, né? No caso, se você for colocar para o seu cliente, não é o aconselhado. Funciona, mas o ideal é que vocês usem ou Heads ou Postgres, tá bom? E aí, em outra aula, a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles, tá certo? Então, esse Simple Memory já vai dar a possibilidade do agente memorizar alguma coisa. E aí vamos só ver aqui as informações básicas. Ele está conectado aqui ao gatilho, né, o nó de gatilho, o gatilho do chat. E aqui, a janela de contexto dele está das últimas 5 mensagens, as últimas 5 interações é o que ele vai utilizar para vai criar a janela de contexto para que ele consiga responder, tá certo? E aqui você pode variar, você pode colocar quantos você quiser, mas lembre-se, cada vez que ele manda uma mensagem, ele pega todo o contexto e manda para o agente para que ele possa fazer o processamento dessa informação e te devolver uma resposta. Quanto maior o número aqui, quanto maior a quantidade de informações no histórico, maior a quantidade de tokens que ele vai utilizar, maior o custo. Então, isso aqui também tem que ser dimensionado muito bem para que a gente não fique desperdiçando tokens. O 5, que é o padrão, normalmente atende muito bem, tá? Mas aí é testar, tá bom? Então, vamos deixar como está. Vou limpar aqui os últimos comandos que nós fizemos, vou salvar. Agora vamos fazer um novo teste. Vamos ver se agora ele começa a melhorar, a memorizar. Vou reiniciar, vou começar de novo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, obrigada, muito bem. Deu uma bugada, mas vamos lá. Um curso muito interessante sobre automação IA. Estou aqui para discutir com eles. Vou perguntar, qual o seu nome? Meu nome é Júlia, sou uma vendedora da Arcane. Arcane, estou aqui para ajudar a encontrar o curso perfeito para você em automação com IA. Você está vendo que agora que ela criou uma memória contextual, agora as respostas dela estão um pouquinho mais curtas, porque agora ela está analisando primeiro antes de chegar jogando várias informações, tá? Então, eu vou colocar. Ela não perguntou meu nome porque eu não pedi para ela perguntar meu nome. Vamos fazer ela, antes de começar esse atendimento, ela querer saber meu nome? Então, eu vou reiniciar aqui, vou fechar. Vamos aqui no prompt e vamos explicar para ela o que a gente quer. Você é Júlia, uma vendedora arcânica, você atende de forma simpática, educada e paciente. Sua função é vender cursos de automação com IA. Ao iniciar uma nova conversa, você deve perguntar o nome do usuário antes de seguir com o atendimento. Maravilha, vamos fechar, vamos salvar. Vamos ver se já essa instrução foi o suficiente para que ela consiga seguir da forma como a gente espera. Um pouquinho mais para cá essa janelinha. Isso. Deixa eu ocultar isso aqui. Aqui. É mais espaço. Maravilha.
Então vamos lá. Oi. Olá, sou Júlio, uma vendedora da Arcane Academy. Gostaria de conhecer você melhor antes de começar a nossa conversa. Posso pedir que você me diga o seu nome, por favor? Olha só como já mudou a tratativa dela. Vou colocar. Me chamo Durval. Prazer em conhecê-lo, Durval. Estou aqui para ajudar a descobrir como a Arcane Academy pode melhorar a sua carreira e um negócio com automação utilizando inteligência artificial. Podemos começar com uma pergunta. Você já tem algum conhecimento sobre inteligência artificial ou automação? Você está procurando descobrir mais sobre IA? Olha, aqui já está. O prompt está básico e já está uma vendedora melhor do que muitos dos nossos vendedores aqui. Já está perguntando, já está se importando bem com o cliente. Ele quer saber o que está sondando. Ele não está chegando já jogando, mandando alguém comprar alguma coisa. Está querendo entender primeiro o cliente, quer saber para que se faz sentido o que ele tem para oferecer. Então ele primeiro está só querendo conhecer. Aí eu vou ignorar o que ela falou, vou falar: você por acaso se lembra do meu nome? Sim, eu me lembro perfeitamente do seu nome, Durval. E eu sou uma vendedora Khan Academy, então, enfim, aí ele segue, né? Porque, enfim, a janela, o contexto dela a gente não deixou 100% claro, mas agora vocês estão vendo que agora ela lembra. Então, a memória já está funcionando certinho. Então, esse aqui é o primeiro básico do teste. Você já tem um agente. Então, se você quer que ele tenha mais riqueza de detalhes, que ele consiga responder de uma maneira mais assertiva, da forma como você espera, tudo isso tem que ser refinado aqui no prompt. Você tem que trabalhar a sua engenharia de prompt para que ele consiga responder exatamente com a cara da empresa, da sua empresa, da empresa do seu cliente, enfim, da forma e personalidade que você queira que esse agente tenha. Só que assim, aqui legal, a gente fez uns testes aqui dentro do N8N, mas você não vai ficar abrindo o N8N toda vez que você quiser conversar com o seu agente. Né? A gente precisa de usar isso em interfaces mais simples, mais do nosso dia a dia. Qual que é hoje a mais utilizada? O WhatsApp, obviamente. Então, isso aqui, você, em outra aula, a gente vai explicar, né, como faz. Em outras aulas, a gente tiver uma oportunidade, um tempo maior, a gente coloca como fazer a configuração do WhatsApp. Mas eu vou usar o exemplo para vocês aqui do e-mail, tá? Porque o e-mail, todo mundo tem um e-mail e a gente consegue configurar isso aqui facilmente dentro do nosso fluxo, tá certo? Então, aqui, maravilha, eu vou limpar aqui e vamos já dar sequência para essa nova funcionalidade. Agora nós vamos integrar isso a um e-mail. Eu vou remover esse balãozinho porque agora eu vou usar outro tipo de gatilho, tá? E vou manter só o nosso agente. Aqui. O nosso agente aqui, da forma como ele está, ele não funciona. Por quê? Não tenho um canal, uma forma de inserir uma entrada aqui no meu agente. Eu preciso de um nó que faça isso. E ele também não vai estar indo para lugar nenhum. Então aqui, esses nozinhos da forma como está aqui, é só um agente. Tá? Um agente está funcionando, está tudo ok, mas ele não tem funcionalidade nenhuma. Se eu quero enviar um e-mail, eu quero receber um e-mail, eu preciso colocar um nó que tem essa capacidade. Tá? Então, vou precisar de um nó de IMAP e SMTP. Vamos começar aqui então. Vou procurar aqui, ó. Se eu colocar aqui e-mail, ele tem aqui ó, já o gatilho de e-mail, IMAP, e o send e-mail, que vai ser o SMTP, que é o de envio. Então, vamos usar os dois, porque a gente quer receber o e-mail para que o agente responda e ele envie de volta para o destinatário, o remetente, no caso, né? Então, eu vou colocar aqui esse gatilho de e-mail do trigger. Não vou configurar nada agora, vou deixar só aqui. E já vou buscar também aqui o de enviar o e-mail. Send an email. E vou deixar aqui no lado aqui. Eu vou desconectar separados para a gente ver aqui. Então, gente, da forma como está aqui, ele está desconectado. Então, ele não tem funcionalidade nenhuma aqui ainda. A gente precisa conectar. Mas antes de eu fazer as conexões, eu quero mostrar para vocês que esse nó, por exemplo, que é o que vai enviar o e-mail para vocês,
ele por si só, ele não precisa de todo o resto do sistema. Ele envia de uma maneira manual. Vou fazer um teste aqui, aqui ao vivo. Vamos clicar aqui, ele já pede uma série de informações. Então, primeiro eu preciso de uma credencial para conectar. Então, preciso conectar o meu e-mail. Como é a parte de envio, é o SMTP. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma nova credencial. E ele vem aqui, ó, a conta é SMTP. Eu vou precisar de usuário, senha e host, que é o domínio do meu e-mail. No caso, eu vou usar aqui como exemplo um e-mail que eu criei para essa aula da Hostinger. Tá? Mas aí, se você for usar um Hotmail, a informação muda. Se você for usar um Google, a informação aqui do host muda. Mas o usuário e senha vai ser seu e-mail e sua senha de acesso do seu e-mail. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo já deixar lá no arquivo dos links, das informações, já deixar pelo menos os hosts, pelo menos do Gmail e do Hotmail, que eu acho que é o mais utilizado, para facilitar para vocês. Mas se por acaso vocês tiverem uma caixa de e-mails que não seja nenhum desses exemplos, basta vocês ver no provedor de vocês, onde vocês adquiriram e-mail, eles têm essa informação lá, ou no Google, se digitar no Google aparece, tá? É bem tranquilo isso daqui. Então, eu vou fazer a configuração, vou usar um e-mail que eu criei para esta aula. Então, é arcania-live1 division.com.br. Ok, senha. Vou começar de novo, que eu acho que eu... E o host, no meu caso aqui, é smtp.hostinger.com. Como o meu é da Hostinger, o host da Hostinger para o SMTP é smtp.hostinger.com. A porta 465 a gente mantém, é essa mesmo. E o SSL, a gente também mantém esse TLS aqui, que é parte de segurança. Essas aqui, basicamente, são as informações que você vai precisar. Dependendo do provedor, pode ser que você tenha que mudar essa porta e pode ser que você tenha que colocar aqui um cliente hostname, mas na grande maioria dos casos, as únicas informações que você vai precisar preencher é o e-mail, a senha e o host, tá bom? Salvo, se tiver ok, ele já vai ficar verde, já deu a conexão, ele fez o teste de conexão, respondeu, funcionou, maravilha. Então a gente já tem aqui a nossa credencial para conectar com o e-mail. Então a operação ela é enviar, eu quero que ela envie, ou ela envie e aguarde uma resposta. No caso a gente só vai enviar mesmo. O from é, né, a origem, né, no caso. Então eu vou colocar aqui o e-mail que eu acabei de cadastrar, que seria o arcania. Traço. Traço live1@starquivision.br e eu vou colocar um outro e-mail nosso para a gente poder fazer, né, o teste. Então eu vou colocar arcania.academy@gmail.com. Isso aqui na live no dia, por alguma razão, estava invertida. Vamos ver como é que vai estar, porque qualquer coisa a gente só inverte. Aqui, quando a gente falava from, a gente entende a origem e o to é para. Vamos colocar aqui teste. Eu vou deixar como both. Aqui depende do que você vai fazer, mas eu vou colocar como both. E vou deixar como texto só agora por enquanto. E vamos colocar aqui teste. Tá. Vamos ver se está conectado, se está funcionando certinho. Vou colocar aqui, é só para testar essa etapa, esse teste, esse passo. Vamos clicar. Ó, maravilha, ele enviou, deu certo. Ele enviou, vamos ver agora se a gente realmente recebeu esse teste. Vou entrar aqui na minha caixa de e-mail. Ó que legal. Tá aqui. Se eu clicar aqui, teste. Tá funcionando, a gente está recebendo, maravilha. Vou apagar. Vamos aqui para o nosso exemplo. O que acontece? Está funcionando, bacana. Só que eu não quero que venha a mensagem que eu digite aqui. Eu quero que o meu agente escreva a mensagem nesse campo aqui. Aí agora a gente vai começar a conectar tudo.
Tá? Então, aqui eu vou deixar em branco. E o assunto eu vou deixar em branco. Vou deixar as informações como está. Só vou voltar aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou conectar, então, o meu e-mail, quando eu receber o e-mail para o meu agente. Conecto aqui. Legal. E agora do meu agente, eu vou conectar na saída. Ou seja, agora o e-mail que eu receber, ele vai mandar para o agente. O agente vai processar com a LLM, vai conferir se ele tem uma memória, se tem alguma informação que ele precisa se lembrar, vai gerar a resposta e vai mandar para o e-mail da pessoa que enviou, certo? Isso de acordo com a gente configurar, porque na verdade aqui ele pode enviar para quem ele quiser, quem a gente define lá. Então, vamos limpar aqui. Só que tá vendo, a gente ainda não configurou a entrada, a gente configurou o SMTP, mas falta configurar agora o IMAP. Então eu vou clicar aqui novamente, vou criar uma nova credencial que são os mesmos dados, porém agora é um IMAP. E a porta muda para 993 aqui, o restante fica da mesma forma. Então novamente eu vou colocar meu e-mail, que é o mesmo, a senha. E o host, ao invés de agora ser SMTP, agora é imap.hostinger.com. Reforçando isso no caso da Hostinger, que o meu e-mail é da Hostinger. Tá? Se o seu for da Hotmail é outra informação, se o seu for do Google é outra informação. Maravilha, vamos testar, ver se está funcionando, vamos salvar. Ok, funcionou, perfeito. Então, o que acontece? Agora ele está conectado, vem para a gente faz e vai responder. Mas aqui ele vai dar um erro. Mas para a gente entender como isso vai acontecer, por quê e como corrigir, a gente precisa primeiro testar. Tá? E como é que a gente testa agora? Agora não tem mais aquele botãozinho que você escreve a mensagem aqui. Agora o teste é diretamente. Você vai ter que mandar um e-mail para o e-mail que você configurou aqui e ver se ele responde. Tá bom? Aqui tem esse botãozinho que está inativo, que é onde se você ativar esse fluxo, ele começa a rodar. Então ele fica 24/7 ali ativo, esperando algum comando. Então, a qualquer momento que alguém mandar, ele vai receber. No caso, a gente está testando primeiro. Então, eu vou primeiro clicar aqui em teste. Ou eu coloco o teste workflow, ou eu clico aqui. Então, eu vou clicar em teste workflow. Ó, ele avançou, mas não... Deixa eu até ver que informação que ele pegou aqui. Não sei nem de onde ele tirou essa informação. Na verdade, é uma informação de boas-vindas. Ele já começou com o primeiro dando um ok. Eu vou limpar essa informação. Tá? Vou limpar. Vou salvar. Nós vamos mandar aqui de novo um test workflow. Agora, ele vai ficar aqui, ó, ele está girando e vai ficar esperando vir alguma informação. E é onde nós vamos mandar um e-mail agora. Vou vir aqui na minha caixa de e-mail. Vamos fazer um teste real. Vou colocar aqui, Arcânia. Já está aqui, traço live. Vou por teste e vou colocar aqui, oi. Nós vamos enviar. Vamos voltar, já foi enviada a mensagem, nós vamos voltar lá para o nosso fluxo e ele está aqui aguardando. Quando ele receber essa mensagem, ele vai tentar processar. Aí a gente tem que aguardar um pouquinho. A primeira mensagem, ó, recebeu, ficou verdinho, tá vendo? Porém, ele travou. Ele deu um erro aqui, ó, erro de memória. Por quê? Quando a gente estava usando a memória no nosso primeiro teste, ele estava relacionado ao gatilho do chat. Agora ele precisa mudar a referência dele. Então a gente precisa vir aqui e corrigir isso. Ó, ele está aqui, ó, tá vermelho, porque ele não tem essa informação. Eu preciso colocar um ID que ele consiga identificar a mensagem para gerar esse histórico, porque senão ele não consegue salvar aqui. E qual que é o ID do agente dessa mensagem, no caso? Qual é a informação que não é o que vai definir
a origem e toda vez que for daquela origem, ele tem que criar um contexto. No caso, é o próprio endereço do e-mail. Tá? Então, eu vou vir aqui vou buscar aqui no JSON, né? Aqui embaixo, no caso do e-mail, fica aqui no finalzinho. Aqui está from, date, subject e to. Eu quero o e-mail, que é o e-mail de origem, que é o arcania.academy@gmail.com, que foi de onde a gente enviou. Eu vou corrigir isso aqui, então. Eu vou vir aqui, eu vou apagar. Mas aí para poder... Agora aqui, porque ele está usando, conectando o gatilho do chat, né? O nó de gatilho do chat. Eu vou mudar isso daqui e vou colocar para definir abaixo. Desculpa, na verdade aqui você pode colocar definir abaixo, mas na verdade a gente vai pegar essa informação aqui. Eu vou clicar aqui em from, vou arrastar até aqui. Só porque eu preciso desse código. Tá? Eu preciso dessa informação aqui. Então eu venho aqui, recorto, e agora eu volto lá para a memória. Para a memória, ou eu volto tudo e clico lá, ou eu posso só vir aqui, ó, porque como ele está na sequência do agente, posso clicar aqui. Ele já vem para cá. Ou, se eu posso sair e vir aqui de novo. Agora sim, mesma coisa. Eu vou sair para ele tirar essa conexão do gatilho. Vou definir abaixo aqui e vou colar aquela chave que eu coloquei. Porque agora sim, ele vai identificar que toda vez que eu receber um e-mail de from, no caso aqui é o arcania.academy, ele vai salvar o contexto para esse número de ID aqui, para esse ID aqui. Ele vai usar isso como referência, um número que nunca vai repetir, cada usuário vai ter um, né? O e-mail nunca repete. Então, e no agente, eu vou voltar como estava, vou deixar como connect aqui trigger, porque para vocês verem o erro que vai dar e como a gente vai corrigir. Tá? Então, eu vou limpar aqui, vou salvar. Então, o primeiro erro que deu aqui quando a gente mandou a mensagem foi no de memória. Tá? Aqui, se eu quiser usar os mesmos dados, as últimas informações, eu posso vir aqui em execução. Tá vendo que esse daqui, ó, tudo que está com esse... Esqueci o nome desse vidrinho aqui de teste. Mas ele representa que é um teste. Ele tá vendo todos são de teste. Tá vendo que esse aqui deu erro? Ele mostra o log, ele mostra onde que deu erro, o erro exatamente. E aqui está mostrando que deu um erro aqui no agente, que deu um erro na memória. Eu posso fazer um debug, que é para poder jogar isso aqui lá para o editor. Tá certo? Aí ele salvou, ele pegou esse último evento aqui, está salvo aqui. Mas nós fizemos a correção, né? Nós viemos aqui e já fizemos essa correção aqui. Então vamos fazer um teste de novo. A gente vem em teste workflow aqui novamente. Eu não preciso enviar novamente a mensagem porque ele está salvo aqui. Ele não concluiu esse processo aqui. Gente, a gente resolveu o problema da memória, tá ok agora. Porém, agora ele está dizendo que está com um problema no nó do agente. Não tem prompt especificado. Vamos entrar aqui. A gente pode ou entrar aqui e ver o que aconteceu. Então, está dizendo que o prompt não foi especificado. O que isso significa? Significa que ele não teve uma entrada. Olha aqui, está indefinido aqui. Ó. Ou seja, a mensagem que o agente não recebeu nenhuma mensagem. E por quê? Porque ele ainda está esperando uma informação lá do chat que a gente estava usando de teste. Então, aqui eu tenho que especificar. Primeiro, então, eu mudo também para definir abaixo. E aqui sim, agora eu preciso colocar a mensagem. Onde está a mensagem aqui? Se aqui estão as informações, aqui tem alguns outros dados que a gente vai usar em outra situação. Mas olha aqui, ó, o TextPlain, tá? Oi, que é a mensagem que nós enviamos. É essa mensagem que o agente precisa receber para ele poder criar uma resposta. Então eu clico, seguro e arrasto até aqui. Esse aqui está no lugar certo, ele vai ficar aqui mesmo. Porque o que acontece lá da memória, como ele tinha dado erro, a informação não chega nele para que a gente possa simplesmente vir e arrastar a informação para cá. Agora veio porque deu certo. Mas quando ele dá o erro, ele nem vem nada. Aí quando ele não consegue vir nada, a gente não consegue arrastar. Por isso que a gente só usou o agente naquele momento para poder pegar a informação que a gente queria para poder copiar e colar lá embaixo. Aqui depois, com o tempo, quando você já pegar um pouco mais de malícia, isso aqui você vai digitar de cabeça. Né? Você já vai saber qual que é exatamente o gatilho que você precisa, isso aqui você vai digitando de cabeça. Porque isso aqui pode variar dependendo da origem. Tá? Mas, com o tempo, você vai pegando
já os macetes, você vai conseguir fazer isso daqui rapidinho. Então, legal, ó, vim, segurei, arrastei para cá, agora sim ele tem um oi. Agora vamos ver se ele entendeu? Vou fazer um teste só no agente. Quando eu clico no teste aqui, ele testa exclusivamente o nó, seja aqui ou se eu clicar nesse play aqui, ele vai testar só o nó. E o que tiver relacionado. Aqui no caso do agente, ele vai pegar todos esses três aqui. Se eu clico aqui no teste aqui, ou no caso aqui, se eu clicar aqui, ele vai rodar o fluxo inteiro, de ponta a ponta. Tá? No caso, eu vou fazer um teste pontual. Eu quero testar só no agente. Eu vou clicar aqui e ver se está funcionando. Então, venho aqui. Espera um pouquinho, porque ele está corrigindo. Ó, legal. Deu certo. Funcionou. O agente agora está respondendo. Vamos ver o que ele respondeu nessa situação? Ó, então ele recebeu oi, aí a saída dele foi: olá, eu sou Júlio, uma vendedora da Arcânia. Bacana, tá respondendo. Porém, eu não recebi no meu e-mail porque eu só testei aqui, nesse nozinho aqui. Se eu quero fazer um teste no qual vá o fluxo inteiro, quando ele está roxinho aqui sim, ele significa que ele está... Tá vendo que está um pininho aqui, ó, ele está pinado? Porque ele está com o último webhook, ele está preso aqui, está salvo aqui, porque é para você usar para teste mesmo. O que a gente mandou primeiro não recebeu, não concluiu, e é esse daqui que está nesse sistema. Você pode confirmar aqui na execução, está aqui todos os últimos, são os que deram erro, tá bom? Vamos voltar aqui para o editor. Agora, então, eu quero que ele faça o que correto, né, da forma correta, o que ele deveria ter feito na primeira vez. Então, agora eu venho aqui, ao invés de esse aqui, se eu clicar, ele vai receber a informação que vem da origem. No caso, a gente teria que mandar outro e-mail. No caso, como ele está roxinho aqui, eu posso fazer o teste direto para ele mandar o que está aqui. Então, vamos lá, ele vai começar do zero. Agora sim, ó, tá vendo? Ele concluiu o processo. Agora vamos ver a nossa caixa de e-mail. Se a gente vai receber um... Ok, agora recebemos. Só que está em branco. Por que está em branco? Será que a gente ainda não configurou? O agente está funcionando e ele ativou o gatilho de enviar o e-mail, mas a gente não falou para o que ele tem que pegar a resposta do agente e mandar para aqui para o e-mail. Então, vamos apagar isso aqui, vamos corrigir esse erro. Vamos vir aqui no e-mail. E é interessante vocês trabalharem quando ele está tudo verdinho assim, porque você consegue usar as informações que foram enviadas nesse teste, tá? Se ele não tiver desse jeito, você precisa vir aqui em execução, pegar o log que você quer fazer o teste e fazer o debug, porque aí ele vai jogar, por exemplo, vou pegar esse último mesmo que a gente acabou de mandar e vou... Ele vai carregar. Ele deu tudo certo, mas não como nós gostaríamos que fosse, né? Ele concluiu a operação. E às vezes ele demora para carregar um pouquinho. Legal, carregou. Então, ó, nesse caso aqui, ele não deu erro, então ele não vai aparecer como debug, mas ainda assim eu posso aproveitar esse mesmo evento lá na nossa base principal de edição. Então eu venho aqui para copiar para o editor. Aí ele coloca, ele vai desprender o que já está e vai ativar o novo que a gente colocou. Que no final das contas era a mesma informação, eu coloquei para mostrar para vocês, exemplificar. Então, eu vou vir aqui, então, se o agente ele fez tudo o que tinha que fazer, ele pegou a mensagem de oi e respondeu, por que não foi para o e-mail? Porque a gente não definiu isso. Né? A gente não colocou. Ele tem o output aqui, mas ó, ele não enviou, porque a gente não colocou no campo de texto. Então eu preciso fazer isso. Eu vou pegar aqui o output e vou jogar para o texto. Aí o assunto, ele está sem assunto. Eu vou definir algum assunto. Qual que é o assunto ideal? O ideal é a gente colocar tipo de resposta, por exemplo, 2 pontinhos, e usar o próprio assunto que é de origem, né? Normalmente quando você manda e-mail não aparece, o assunto não fica o mesmo de maneira nativa. Vamos fazer o mesmo aqui. Só que aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, eu vou pegar no e-mail, vou lá embaixo, lá aqui no arquivo JSON, lá no final, e aqui tá vendo? Subject. Eu vou clicar, segurar e arrastar até aqui. E agora sim, olha só.
Ele pegou o RE ficou como uma constante, né, que eu coloquei como fixa, mas sempre ele vai ser a mesma coisa, sempre vai ter o RE de resposta. Porém, a mensagem, né, o assunto, ele vai variar de acordo com a origem, da forma como ele vier. Então, esse verdinho aqui, o que a gente puxa daqui é a variável. E o que a gente escreve aqui é fixo. Por exemplo, o e-mail. Do jeito que está aqui, independente de quem mande, quem vai mandar, a única pessoa que vai receber sempre vai ser esse e-mail, arcania.academy@gmail, como se tivesse vindo de arcania.live1. Independente, se você mandar do João da Silva @gmail, ele vai mandar dessa forma. Por quê? Você não está especificando para ele que é para ele responder para quem mandar. Então, por exemplo, se aqui é a origem, né? Eu vou, no caso, para quem está enviando a mensagem, eu vou eu vou tirar essa informação daqui e vou buscar a origem. É para quem que eu estou mandando. Então vamos procurar aqui o e-mail. Ó, tá aqui, ó. Marcando por Gmail, o from. Eu venho aqui e ponho o from. Porque agora ele virou uma variável, não é mais uma constante. Ele vai pegar a informação que tiver aqui e ele vai pegar essa informação que tiver no corpo do JSON, no caso da pessoa que enviou, e vai mandar para cá. E o from a mesma coisa. No caso aqui é de onde que está saindo essa mensagem. Então é o nosso mesmo. Então tá aqui no caso, cadê? Ó, o to. Eu vou apagar essa constante e vou clicar e segurar e arrastar esta variável. Agora sim, ó, ele está de acordo com o e-mail que receber, vai para a pessoa certa. Tá? Então não vai mais, agora não tem nem mais nenhuma informação aqui constante. Vai ser só todas as variáveis com base naquilo que ele receber. Vamos testar agora? Mesma coisa, vou salvar e vou seguir aqui. A última mensagem que foi, ele vai seguir o fluxo. E agora vamos ver se agora vai chegar certo. Aqui na nossa caixa de e-mail. Agora sim. Não entendi por que ele respondeu dessa forma. Acho que é porque a gente ficou ali várias vezes e ficou na memória dele. Mas agora a mensagem veio. Agora está funcionando, está certinho. Agora é uma questão agora da gente ajustar. Maravilha? Vamos fazer então os ajustes aqui. Eu vou limpar todo esse histórico daqui. Vou tirar esse. Tá vendo que ele ainda tá azulzinho? Se eu mandar de novo aqui, ele vai enviar o último evento. Eu não quero mais, eu quero que ele fique totalmente limpo. Para isso, eu venho, clico com o direito em cima e coloco aqui, ó, um pin. Para tirar o pininho dele. Agora ele está totalmente limpo, salvo. Agora sim, se eu iniciar uma conversa novamente, né, se eu começar agora aqui do zero, se eu colocar aqui, ó, test workflow, ele vai ficar aguardando o evento. Aí eu tenho que ir lá, vir no meu e-mail, digitar, colocar aqui. Oi, tudo bem? Quem eu falo? Agora, aqui, ó, ele vai estar recebendo, quando ele receber, ele vai processar e já vai devolver a mensagem. Viram? Maravilha, ele recebeu, mandou para a gente, ou a gente usou a LLM, gerou a resposta, confirmou se tem memória, né, para poder dar o contexto na resposta. Na verdade, ele primeiro vem aqui, aí depois ele vem para cá. E agora sim ele foi e respondeu. Vamos ver se a gente recebeu. Recebemos de volta. E aqui, ele ainda está porque ele provavelmente está salvo o contexto das últimas mensagens. Mas agora vamos fazer ajustes no prompt para a gente poder melhorar isso aqui e a gente passar a ter um exemplo real. Legal? Vou apagar. Vou limpar. Vou só ter essa informação aqui. Para ir mais rápido, eu vou só colar de novo. Tá? Então, gente,
Zeramos, a gente deixou aqui, tá tudo bem. Agora vamos começar a trabalhar o quê? Dentro do prompt. Agora tudo vai depender do prompt, da forma como a gente ajustar o prompt. Ah, só uma coisa também que faltou a gente corrigir aqui. Nas mensagens aqui, a gente colocou que a resposta vai ser sempre a saída do agente, né? Mas no e-mail, normalmente o que acontece? Você tem o histórico da conversa. Então, o ideal é que você traga também esse histórico por padrão, para que sempre tenha a resposta, mas embaixo mantenha todo o histórico, tudo aquilo que foi conversado anteriormente. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vai precisar fazer um outro teste. Vamos colocar aqui um teste só para poder gerar um novo evento. A gente pode usar lá pelo log, né? Lá no debug, ou a gente só envia uma mensagem aqui, rapidinho. Vou colocar aqui. Oi. Vamos esperar o retorno. Deixa eu. Ele está aguardando receber, tá? Vamos esperar aqui na nossa janelinha. Legal, já veio aqui. Ele ainda está com essa memória travada dele aqui, mas não tem problema porque a gente vai fazer alguns ajustes aqui. O importante é que agora a gente tem uma mensagem para a gente poder seguir. Tá? Vou vir aqui e agora tenho aqui o JSON. Para eu poder ter uma resposta da forma como eu quero, junto com o histórico de tudo, a gente primeiro, na verdade, vai precisar de uma segunda mensagem. Nesse momento ainda só tem uma, então na verdade não vai ter histórico, né? Então, vamos voltar lá. Vamos colocar aqui testar outra vez. Ele vai ficar guardando um novo evento e eu vou responder aqui. Vou colocar até um não entendi. Uma coisa bem para deixar ele pensar um pouquinho. Legal. Foi, finalizou. Já chega aqui a mensagem aqui. Ele finalizou o fluxo, agora tem que aguardar receber no e-mail aqui. Legal, chegou aqui o e-mail. Vou ver aqui a resposta agora dele aqui só pra gente ver. Peraí que agora ficou um pouco confuso aqui. Ficou invertiu. Mas bom, tá aqui, tá a resposta. Olá, sou o Júlio, uma vendedora da Arcânia. Entendi melhor agora, né? Aí eu havia perguntado qual é o seu nome, mas parece que eu não recebi a resposta. Poderia me informar seu nome? Agora ela se encontrou na conversa, né? Que eu só não sei porque que mudou um pouco a configuração da forma como está exibindo o e-mail, mas eu não vou me pegar isso aqui agora não. Acho que eu sou. Isso, hein? Bom, isso aqui é do e-mail. Depois a gente vê. Legal. Agora a gente tem um evento com as duas informações. Vamos ver esse evento aqui já com histórico. Eu vou em aqui. Aqui, no caso, é só a saída do agente. Eu quero a saída do e-mail. Então, agora ele tem aqui uma série de informações que a gente pode colocar no corpo dessa mensagem. Então, hoje a saída é só a resposta. Se eu quiser adicionar um pouco mais informação, eu vou colocar o quê? Eu vou abrir aqui, uma forma da gente conseguir visualizar melhor. Aqui a resposta, normalmente, como é que fica? Normalmente, quando qualquer pessoa responde, na verdade, tem uma assinatura. Então, vamos colocar aqui uma assinatura. Curiosamente, Julia. Yeah. Aí eu vou uns 3 tracinhos, dar um espacinho. E aí eu quero agora pegar o histórico.
Então eu posso pegar aqui, tem esse text HTML e tem o text plain, tá? Depende da forma como você vai configurar, tá? No exemplo aqui, eu vou usar o text plain porque isso não me obriga a ter que fazer toda a configuração em HTML, tá? Então, olha, ele já puxa informação. Agora, a resposta, além da resposta, ele vai mandar a assinatura e embaixo ele vai seguir com o histórico da conversa. Tá vendo como agora fica bem mais claro? Então, vamos fechar. Vamos... aqui eu vou usar o mesmo evento para a gente ver como é que fica, tá? Só vou salvar e vou dar um test workflow aqui. Como ele na verdade ele não ficou salvo o último, eu vou cancelar esse. Eu vou até limpar tudo. Vou lá, para não ter que enviar de novo, eu vou aqui em execuções. Esse aqui foi o último que eu cancelei. Eu vou pegar esse aqui, que foi o último que funcionou. Aí às vezes ele demora um pouco, você pode só clicar fora e voltar, ele já ia ter carregado, né? Eu que agora atrapalhei ele. Mas aí ele vai puxar não só os nós, né, como ele estava naquele momento, mas também os webhooks que foram enviados naquele momento. Então, eu vou copiar para o editor e aí sim eu vou aplicar o mesmo evento, porém na nova formatação. Aqui, test workflow. Então, vocês observaram que a diferença é que quando ele fica roxinho é porque ele está com algum webhook preso aqui, fixado na entrada. E aí a gente pode aproveitar essa informação. Agora veio, tá vendo que agora veio diferente, tá vendo? Ele veio aqui, ó. Não se preocupe, estou aqui para ajudar. Da mesma forma que ele respondeu da outra vez. Só que agora ele mantém o histórico da conversa aqui. Tá? Então, gente, aqui agora é configuração. Né? Vocês vão precisar ir mexendo, vendo da forma como vocês querem que seja, né, que apareça na resposta. Ele precisa ter essa configuração aqui. Vou voltar aqui para o começo, vou apagar esse daqui. E vou limpar tudo aqui e vou salvar. Vou mostrar agora para vocês como vocês podem compartilhar ou até mesmo, no caso, como eu vou disponibilizar esses arquivos que eu estou fazendo aqui para vocês. O ideal é que vocês façam, tá? Que vocês tentem, pega o vídeo, coloca, vão fazendo junto. Mas eu também vou mandar esses arquivos para vocês, até para vocês compararem. Se de repente der algum problema no de vocês, vocês conseguem ver o que está diferente, tá bom? Mas agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento. Para vocês simplesmente salvarem esse workflow aqui, basta você vir aqui nesses 3 pontinhos, download. E pronto, ele vai salvar lá você vai salvar um arquivo JSON. Vou mostrar aqui para vocês. Um arquivinho JSON, normal. Se você clicar nele, ele vai abrir, ele vai mostrar o arquivo original. Por exemplo, se eu der um duplo clique aqui, ele vai abrir o meu Visual Studio e ele vai mostrar como é esse arquivo por dentro. Na verdade, é da forma que a gente trabalha visual, mas ele trabalha tudo em linhas de código. Ele desenvolve o código para você. Tá vendo? Então, quando eu falo para vocês que é no code, tudo isso daqui que se vocês fossem fazer por código, vocês iriam fazer nesse formato aqui, esse sisteminha faz para vocês isso aqui, tá bom? Mas aqui vocês podem desconsiderar, só para vocês verem como é que é por dentro. Tá? Então, ele salva esse arquivinho aqui. Se eu quero recuperar, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar aqui, vou excluir esse workflow, fazer esse fluxo, né? Tá limpo, tá vendo? Eu comecei do zero. Tudo que eu fiz aqui já foi embora. Vocês querem pegar o meu modelo que eu acabei de mostrar aqui na aula e colocar no de vocês. Você vem aqui primeiro, você cria um workflow. Você pode ou não colocar o nome aqui, você pode modificar como você quiser. Aí você vai vir aqui de novo nos 3 pontinhos, só que agora você vai importar do arquivo, tá? Só cuidado para não confundir que tem de URL e tem de arquivo. Você vai trazer de arquivo. E aí você vai buscar o exemplo que a gente colocou. No caso aqui, eu vou disponibilizar essa pastinha para vocês.
eu vou usar esse exemplo 2 aqui, ó. E tá aqui, ele veio. Aí vocês vão precisar só fazer os ajustes, né? Então aqui vocês vão precisar configurar a LLM de vocês. No caso, eu vou usar a mesma, então já está aqui configurado, ok, ele já fica ok. O e-mail, vocês vão configurar o e-mail de vocês aqui na credencial. Eu também vou usar o mesmo, então não vou mexer. E na saída, a mesma coisa. Tá? Também vocês vão configurar o de vocês. Eu não vou mexer, vou usar o mesmo. Vai ficar verdinho aqui, tudo certo. Salvou, pronto. Vocês já podem começar a usar o fluxo de vocês com base no que eu mandei de exemplo, tá? Agora lembra que eu falei para vocês que o que manda é o prompt, né? O que manda é toda a instrução. Quanto mais detalhada a instrução você colocar, melhor a qualidade da resposta do seu agente. É onde eu quero mostrar para vocês aqui. Esse agente aqui que eu importei é o mesmo arquivo que a gente fez aqui, que eu acabei de mostrar. Porém, especificamente esse que eu mandei, eu inseri aqui um prompt mais detalhado para a gente fazer um teste. Eu coloquei aqui, eu fiz uma simulação de uma vendedora da Arcane Academy aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então, ativei ela aqui e agora eu não vou mais usar em teste. Eu já vou colocar ela para operar mesmo, para ela ficar funcionando direto, sem eu precisar ficar ali clicando no botão. Então, para fazer isso, eu venho aqui e ativo ela. Ele vai fazer essa pergunta e explicar que se você deixar ativado, está em produção, todo o gatilho que ele receber, ele vai utilizar automaticamente. Só bora, a gente aceita e deixa rolar. Pronto, ele está ativo. Aqui, gente, se você quiser fechar o N8N, agora você pode desligar, que ele vai funcionar. Pode fechar, desligar, fechar o computador, tudo que ele vai funcionar agora. Ele está funcionando, ele está ativo. Ele fica lá na nuvem ligado o tempo todo. Enquanto você não vier aqui e desligar, ele vai ficar, toda mensagem que seu e-mail receber, ele vai responder conforme aquilo que você configurou aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui para a nossa caixa de e-mail e agora vamos brincar um pouco. Vamos testar ela, vamos conhecer como é que ficou esse meu prompt aqui, ver se ficou bom, tá bom? Eu vou aqui, então, vou reiniciar aqui o navegador, o meu Gmail. E vamos começar a brincadeira. Vou colocar aqui o e-mail. E esse e-mail aqui depois eu vou deixar ele ativo também, se vocês quiserem testar, conversar com ela, exatamente como eu estou mostrando aqui, vocês podem testar, fica à vontade, tá? Isso é só para teste mesmo, é só para a gente ver como é que funciona mesmo. Teste. Então, vamos bater um papo aqui com o nosso agente que a gente acabou de criar. Oi. Enviou. Isso. Vamos aguardar agora a resposta. Legal? Tivemos a nossa primeira resposta aqui. Vamos lá. Oi, que bom ver por aqui. Me conta com quem eu estou falando. Aí ele pegou aqui, ó, tá vendo? Minha mensagem e ela respondeu aqui em cima da minha mensagem. Vou responder aqui. Chamo Durval. Guardar aqui a resposta de volta. Legal, Durval. Pena que você não me respondeu direto no WhatsApp, mas enfim, aqui estamos. Me conta, você já teve algum contato com inteligência artificial ou automação, tipo bots, ChatGPT, Fluxo, WhatsApp? Ou isso tudo é novo para você? Não entendi por que ela. Pena que eu não respondi pelo WhatsApp. Talvez porque ela está tentando um contato pelo WhatsApp. Vamos lá, vamos responder. Ah, e aqui está todo o histórico, tá vendo? Oi, que bom que você por aqui. Me chamo Durval. Vou responder. Ah, agora eu nem lembro o que ela me perguntou. Eu já tive algum contato com automação. Fala assim, não muito. Uso apenas o chat GPT. GPT, tá bom. Vamos agora aguardar aqui a resposta.
Legal, Durval. O ChatGPT é um começo ótimo. Aqui na Arcane Academy trabalhamos com tecnologias mais avançadas, mas isso é um bom ponto de partida. Agora você está procurando aprender mais sobre inteligência artificial e automação? Ou você tem um projeto em mente que gostaria de desenvolver? Tá vendo? Então, assim, ela é uma vendedora, mas ela já não está ali já tentando colocar o produto logo de cara. Primeiro ela está tentando entender a necessidade do cliente, para depois sim apresentar alguma solução. E todo o histórico vai ficando aqui na mensagem, tá bom? Então vamos responder, vamos seguir aqui, vamos até o final agora para ver se esse nosso agente aqui está conseguindo vender bem ou se não está legal. No caso aqui, está perguntando se eu estou procurando, eu falo assim, não, vou colocar aqui. Eu vou ser um pouco mais direto para ver se... para tentar antecipar um pouco aqui na demonstração. Né? Falo assim, ó, estou buscando um curso para me ajudar a vender soluções de IA. Você pode me ajudar? Durval, sim, eu posso ajudar. Aqui na Arcane Academy oferecemos um curso que pode te ajudar a desenvolver soluções de IA e a vender mais para clientes. Qual o seu objetivo com essas soluções? Você está procurando um negócio próprio ou ajudar um cliente a resolver um problema específico? E se você não tem experiência com IA, não se preocupe. Nossa academia é projetada para iniciantes e oferece conteúdos práticos, aulas interativas para você aprender rapidamente. Acho que você vai curtir o que a gente está oferecendo hoje na Arcânia. Mas antes, posso explicar rapidinho o que a gente ensina sem enrolação? Posso? Tá vendo? Então, ele está tentando criar uma conexão com a pessoa antes de vender, por ele não está indo direto na venda. Vamos lá, vamos seguir a conversa aqui. Vou também ser um pouco mais direto. Vou colocar. Pode sim. E me diz quanto custa. Durval, sim, posso dizer o preço do curso. O curso de formação na Canadá custa R$ 999,98 normalmente. Mas como você está procurando por curso para vender soluções, eu tenho uma oferta especial para você. Hoje estamos com uma condição que eu posso liberar para quem está aqui na live com a gente. Quer saber qual é? Custo custa R$ 9,98 normalmente, mas hoje, das 9 até amanhã às 23h59, você consegue ele com 50% de desconto usando o Arcania Live 1. Fica por R$ 499,99. Você pode parcelar no cartão e o link direto é esse aqui. E se você gostar do curso, você vai ter 30 dias para pedir. Se você gostar do curso, você vai ter 30 dias para pedir reembolso. Se você, no caso, se não gostar, né? Ficou um pouco sem contexto, mas se fizer sentido você pode ter na sua porta de entrada para a criação de soluções reais de IA. A evolução já começou, a inteligência está dentro. Então ela já, agora sim, que ela entendeu. Eu fui claro que eu já queria saber o preço, que eu queria a condição. Ela já passou e ainda negociou. Falou: o preço é esse, mas hoje aqui até amanhã você tem o 50% de desconto e o cupom. E já mandou o link aqui de pagamento. Eu vou até clicar, eu vou copiar o cupom. É esse Arcania Live 1. Eu vou clicar no link que ela me compartilhou aqui. Vamos ver. Ó, abriu, de fato, tá 12 de 103, ó, 999,98 à vista. Mas se eu adicionar aqui o cupom que ela me passou, ó, já caiu para 12 de 51,71. Ou com desconto, né? 499,99 à vista. Então, ó, aqui só pôr o cartão e ter acesso aí ao nosso curso da Hotmart. Mas qual que que ficou interessante aqui, gente? Você está vendo que a gente conseguiu automatizar. Eu não entrei mais aqui. Aqui tá aqui, ó. Eu deixei aberto só para poder voltar para mostrar para vocês, mas você pode fechar isso aqui que ele vai rodar normalmente. E meu, um agente que está vendendo aqui para você. Você não precisa mais ficar entrando no meio da conversa. Você pode deixar ele vender sozinho e eu sou uma pessoa aqui testando. Ele consegue responder mais de uma pessoa simultaneamente ali. Então, gente, isso daqui
para você vender o seu produto, ou para você vender esta solução para uma empresa que precisa de auxílio para poder vender, né, um produto, um serviço, que seja, é excelente. E aqui eu estou dando exemplo com e-mail, que é uma solução gratuita, que todo mundo tem uma caixa de e-mail, mas hoje a gente sabe que a maioria das pessoas não negociam por e-mails, né? Hoje a maioria das pessoas quer conversar pelo WhatsApp. Aí sim você precisa de uma automação um pouquinho mais complexa. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma coisa legal. Eu vou abrir outra aba e vou entrar aqui no link da N8N.io, que é o site oficial da N8N. Aqui, se você vir aqui em, se eu não me engano, é comunidade? Não, deixa eu ver aqui. Cases, produtos. Produtos, templates. Eles têm uma comunidade na qual as pessoas compartilham seus trabalhos. Então aqui tem 1938 workflows disponíveis para você fazer o download e só configurar. É lógico que assim, falo só, mas você precisa entender como fazer as configurações, principalmente na parte de, se você colocar um WhatsApp, você precisa fazer as suas configurações, mas o fluxo já fica pronto. Tá? Então, eu vou, por exemplo, aqui você pode filtrar, então eu vou querer um fluxo que seja de inteligência artificial e eu quero um que tenha do WhatsApp. Aí ele vai mostrar aqui, ele tem 11 resultados para isso. Eu vou pegar o primeiro aqui. E olha só que legal, ele tem uma descrição do que tem, como é que ele funciona, como ele trabalha aqui. Depois vocês podem pôr o tradutor. E ele mostra o fluxo. Aqui, tá vendo como esse fluxo aqui já é um pouquinho mais complexo? Deixa eu tentar melhorar aqui a visão. Aumentar aqui mais um pouquinho. Legal. Agora ficou grande, ficou ótimo. Olha só como esse fluxo aqui já é um pouquinho mais complexo. Ele recebe o WhatsApp, aí ele passa para esse switch aqui no qual ele primeiro ele identifica se a mensagem é um texto, se é uma mensagem de voz, se é uma imagem, se é um documento, se é um fallback. Fallback é que, na verdade, se não for nenhuma dessas opções, aí ele responde dizendo que não comporta aquele tipo de arquivo para mandar de outra forma. Tá? Mas, por exemplo, se for texto, se a gente for seguir essa linhazinha aqui, ele sobe, ele vem aqui, ele só faz o processamento, né? Ele separa os campos, desce aqui, traz aqui para a resposta, vem para o agente aqui no caso está usando da OpenAI, e aqui ele está usando memória simples mesmo, tá vendo? Ele vem, traz para esse é um if, né? Ele vai perguntar se é um áudio ou não. Se a mensagem de origem for áudio, ele responde por áudio. Se a mensagem de origem for texto, ele vai responder por texto. Então, no caso aqui é texto, então ele vai descer aqui e vai mandar uma resposta por texto normal. Tá? Se ele for de voz, aí o processamento é diferente. Ele vai vir aqui para esse de voz, tá vendo? Vamos seguir a linha aqui. Ele vai pegar esse áudio, ele vai fazer o download do áudio, ele vai transcrever esse áudio, ele vai transformar o áudio em palavras, aí ele vai pegar, né, vai separar os campos direitinho, vai trazer aqui. Aí o agente, em forma de texto, ele vai processar a mensagem, ele vai criar a resposta dele e vai vir para cá. Aí ele vai dizer, é áudio ou não? É. Se for áudio, ele vai pegar esse texto, ele vai gerar um áudio, vai converter num tipo de arquivo que o WhatsApp recebe e aí ele envia um áudio para a pessoa com a resposta. Né? Então, se a pessoa mandar um áudio, o agente vai responder e vai responder por áudio. Se mandar por texto nesse fluxo, né, que a gente está colocando aqui, estou dando exemplo desse fluxo, ele vai responder por texto. Tá? Mesma coisa aqui de imagem. A imagem vem, ele identifica a imagem, ele pega o URL, ele faz o download dessa imagem, ele converte a imagem, ele faz a transcrição dessa imagem, analisa, ele vai separar os campos, vai trazer a descrição, né, o texto da imagem para o agente analisar, criar sua resposta, vir para cá. Aí, no caso, como é a imagem, ele vai identificar como texto, ele vai responder
como texto direto, tá? Aí aqui tem de imagem, documento, o documento só tem uma variável a mais aqui, ó, porque ele só faz somente PDF. Então, se não for PDF, ele já fala que o formato está incorreto, ele já responde. Se for PDF, mesmo processo. Ele pega, faz o download, ele extrai todas as informações, pega o texto, manda para o agente faz o trabalho, processa, responde e depois manda de volta, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Tá fácil, tá pronto. Se a gente quiser usar esse exemplo no nosso workflow, tem que ser fora aqui. Basta eu vir aqui e usar gratuitamente. O que você precisa entender, saber, é como configurar cada um desses nós, né? O fluxo vai te entregar pronto, mas você precisa fazer alguns ajustes, umas configurações para funcionar na sua realidade, tá? E aí é onde que o nosso curso ajuda bastante aí, porque ele ensina justamente a fazer automatização com o WhatsApp e uma mais ainda, que a gente não usa o WhatsApp da API oficial, porque a API oficial você precisa pagar, né, por conversa. E a gente usa a API não oficial, que você consegue fazer isso sem custo, tá bom? Mas, gente, essas foram todas as informações que a gente compartilhou, que a gente conversou na nossa live, que, mais uma vez, para todos os presentes, eu agradeço pela presença e, mais uma vez, peço desculpas, né, pelos problemas técnicos que nós tivemos. Mas aqui todas as informações que a gente passou lá na live, acho que até um pouquinho mais aqui eu acabei passando nesse vídeo, deu praticamente o mesmo tempo da live, aqui deu vai dar 1h e 45 minutos. Nossa live foi um pouquinho mais de 2 horas. Então até que na verdade a parte de conteúdo aqui acabou indo um pouquinho mais de informação do que eu passei, tá? Todas as informações, aulas, os arquivos, esses fluxos e as informações de link eu vou estar disponibilizando no Drive lá no nosso grupo, tá? No nosso grupo. Então fica lá no grupo, mais uma vez eu reforço, gente, fica tranquilo, não é um grupo chato, vocês não vão ficar recebendo mensagem, tá vendendo nada lá. A ideia realmente nesse primeiro momento, a gente está divulgando nossa live semanal. A ideia é a gente estar trazendo mais gente para poder estar trocando conhecimento, porque o mundo da inteligência artificial tá explodindo, gente. Tá muita informação, é muita coisa mesmo. Não é impossível você acompanhar. Você precisa de uma inteligência artificial para poder acompanhar o que está acontecendo com a inteligência artificial. Então, criar uma comunidade, um ecossistema desse é bom porque a gente troca informações, a gente troca conhecimentos. Então, uma notícia, alguma coisa, alguma informação que a gente viu, a gente vai estar compartilhando aqui entre os membros. A ideia aqui é todo mundo crescer junto e aproveitar essa oportunidade que ainda está no começo para poder fazer um trabalho, né? Porque não é que a inteligência artificial vai substituir os humanos, tá? Isso não vai acontecer, pelo menos não tão cedo. Mas assim, as coisas vão mudar, né? Isso é uma nova revolução. E então a gente precisa se adequar a essa evolução. Nós precisamos nos atualizar e nos moldar a isso, a essa nova realidade. Então, mesmo que não seja para vocês trabalharem com isso, mesmo que não seja para vender ou para usar para sua empresa, é importante a gente estar por dentro, a gente saber como a coisa funciona, para a gente poder também, né, não ficar perdido e simplesmente ir seguindo a manada. Bom, mas gente, mais uma vez, muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês na próxima live, na próxima segunda-feira, às 8h08. Deixa eu ver só que dia é para confirmar. Na próxima segunda-feira, dia 12 de maio, às 8h08. Tá? A nossa live é prevista para a gente sempre fazer em 1h, tá? Mas eu acabo sempre estendendo um pouquinho. Mas a ideia é uma live de 1h, tá? Então, gente, é 1 horinha só por semana que vocês precisam ali separar, se organizar para poder estar acompanhando. E depois quem está no grupo, deixo isso muito claro, quem está no grupo vai estar recebendo, vai estar a gravação da próxima semana que vem. Vai dar certo a gravação, gente, porque realmente foi um probleminha técnico que a gente teve. E vocês conseguem, mesmo que vocês não consigam assistir, o ideal, né, vocês dá aquela força pra gente, tá?
presente ali ao vivo, até porque cada um passa suas dúvidas, a gente consegue, né, tirar as dúvidas ali ao vivo. Mas se você por qualquer razão não conseguir comparecer, fica no grupo porque a gente vai compartilhar o link para o vídeo para que vocês possam assistir depois no momento que vocês puderem, tá certo? Gente, mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem.